Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal EdFutBet, que eu trago dicas e palpite de futebol para essa quinta-feira. Uma quinta-feira aí muito interessante, com vários jogos muito bons para a gente estar trabalhando. Selecionei para vocês as melhores dicas aí com os melhores palpites de futebol para hoje, quinta-feira. Então não perca tempo, já se inscreve no canal aí, já deixa aquele like aí para estar nos ajudando, beleza? E sem muita enrolação, já vamos para o nosso primeiro palpite de futebol que eu selecionei aqui para vocês. O nosso primeiro jogo que eu selecionei aqui para vocês é o jogo aí da Juventus, jogando em casa aí contra a equipe da Lazio. Um jogo muito bom de lá da Copa da Itália, quarta de final, um jogo que começa aí às 5 horas da tarde, um jogo muito bom. Como vocês podem ver aqui, a equipe da Juventus vem aí de 2 derrotas, venceu também 2 partidas aqui, como vocês podem ver, empatou um jogo aí contra a Atalanta em 3-3, e como vocês podem ver, são jogos que costumam sair bastante gols, já, né? Nos últimos jogos aqui da equipe da Lazio aí, podemos observar aqui que ele empatou 2 jogos, teve 2-2, 1-1 aí contra a Fiorentina, também venceu o Milan aí por 4-0, são 3 vitórias aí e 2 empates, né, como nós podemos ver. Nos últimos confrontos dessas duas equipes, a equipe da Juventus venceu 3 jogos, empatou 2, teve jogo aí que foi 2-2, teve jogo que foi 3-1 aí para a equipe da Juventus, como podemos ver, teve 3-1 também. Esse jogo aqui é jogo para gols, vou estar deixando a opção aí, mais de 1,5 gols na partida. Segunda opção, dupla chance para a equipe da casa, beleza? Já temos aqui agora um jogaço aí, que é o jogo do Internacional jogando em casa. O jogo começa às 4h30 da tarde, um jogo muito bom aí contra a equipe do Ipiranga. Esse jogo que é do Campeonato Gaúcho, quarta rodada, jogo muito bom aí, como vocês podem ver, a equipe da casa aí, que é o Internacional, tá em terceiro lugar com 7 gols feitos e 3 gols sofridos. Nos últimos jogos aqui da equipe do Internacional, ele venceu 3 jogos aí, como podemos observar, empatou 2 jogos aí, né? Como nós podemos observar aqui, o mais de 1,5 gols costuma bater bastante aí, né? Bateu nos últimos 4 jogos, só em um jogo que não bateu. Jogo do Ipiranga aqui, os últimos 5 jogos, ele venceu aí 2 jogos, perdeu 2 jogos também, empatou um jogo em 1-1, como podemos observar. Costuma também bater mais de 1,5 gols, né? Só não bateu em 2 jogos. Já nos últimos confrontos aqui entre essas duas equipes, como podemos observar aí, o Internacional venceu 2 jogos aí das últimas 5, empatou 2 jogos também, perdeu o último jogo aí por 3-1, jogando fora de casa. Esse jogo aqui não tem como enrolar, é jogo bom para gols. Vou estar deixando aqui a dica Internacional para vencer a partida, e o mais de 1,5 gols tem grande chance de estar saindo, beleza? Já temos aqui agora o nosso terceiro palpite de hoje aí, o jogo do Fenerbahçe jogando fora de casa. O jogo começa às 2 horas da tarde, jogo do campeonato da Superliga da Turquia, um jogo muito bom aí, como podemos observar, ele está em segundo lugar aí na tabela de classificação, precisa de uma vitória aí para estar alcançando ali o Galatasaray, que é o primeiro colocado ali, né, da tabela de classificação. O time da casa aí fez 39 gols, é um time que costuma marcar bastante, sofrer bastante também. Como nós podemos observar, a equipe da casa aí venceu 3 jogos, teve jogo aí que foi 3-1, 6-0, jogo aí de bastante gols, empatou também um jogo, perdeu um jogo aí por 2-1, jogando fora de casa. Já a equipe do Fenerbahçe aí, que é a equipe visitante, venceu os últimos 4 jogos, perdeu um jogo apenas aí contra a equipe do Galatasaray, mesmo jogando em casa aí perdeu por 3-0. E é o seguinte, como nós já observamos aqui, são dois times aí que costumam fazer e sofrer bastante gols. Vou estar deixando a dica aqui para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E a segunda opção, dupla chance aí para a equipe visitante, beleza? Tem grande chance aí da equipe visitante sair vencedor nesse jogo, então é isso. Para cá exato para esse jogo, vou estar deixando aí 3-1 para a equipe visitante. Temos aqui agora um jogaço aí, que é a equipe do Vasco jogando em casa aí contra a equipe do Resende, um jogo muito bom, começa às 7 horas da noite. Esse jogo aí, que é um jogo de lá do Campeonato Carioca, um jogo muito bom, como podemos observar aqui, a equipe do Vasco está na 6ª colocação aí, com 4 gols feitos e 3 gols sofridos. Já a equipe do Resende aí sofreu 9 gols em 5 jogos e fez apenas 3 gols. Dando uma observada aqui nos últimos confrontos aqui da equipe do Vasco, ele perdeu aí, ó, 2 jogos, como podemos observar, venceu 2 jogos aí também, empatou um jogo. Como nós observamos aqui, ó, nos últimos 5 jogos aí, bateu mais de 1,5 gols em todos eles bateu mais de 1,5 gols. Já nos últimos confrontos aqui da equipe visitante, ele empatou um jogo em 0-0, perdeu 3 jogos aqui, como nós podemos observar aí, tomou uma goleada aí por 5-1, venceu um jogo também aí por 2-1 também. Nos últimos confrontos aqui entre essas duas equipes, o Vasco leva vantagem. Vou estar deixando aqui a opção para vocês, Vasco para vencer jogando em casa, e uma segunda opção é o mais de 1,5 gols na partida, beleza? Que tem grande chance de estar saindo aí, como nós já podemos observar aqui nos últimos confrontos entre essas duas equipes. E é isso, tropa. Placar exato para esse jogo, vou estar deixando aí 3-1 para a equipe da casa. Temos aqui agora um jogo aí, que é a equipe do Vitória jogando em casa, o jogo do Campeonato Baiano, rodada 6. Esse jogo começa às 7h15 da noite, um jogo muito bom aí, porque a equipe do Vitória precisa estar vencendo essa partida, joga contra uma equipe aí muito mais fraca aí, então
ser um jogo muito bom aí para a equipe do Vitória, tá vencendo uma partida, né? E como podemos ver aí, ele fez 6 gols e sofreu 9 em 5 jogos aí a equipe do Vitória. Nos últimos confrontos aqui da equipe do Vitória aí, podemos observar que ele perdeu 3 jogos, empatou um jogo, venceu aí também um jogo por 3 a 0 aí contra a equipe do Doce Mel. Das últimas 5, bateu mais de um gol e meio em 4. Já nos últimos jogos aqui da equipe visitante, ele perdeu 3 jogos, como nós podemos observar. Como nós podemos ver aqui também, ele venceu 2 jogos aí por 1 a 0 jogando em casa. Mas esse jogo aqui é fora de casa, vou estar deixando a dica para esse jogo aqui. É a vitória da equipe da casa aí. E uma segunda opção é o mais de um gol e meio na partida, beleza? Placar exato 2 a 1 para a equipe da casa. Já temos aqui agora um jogo muito bom aí do Atlético Goianiense jogando em casa. O jogo começa às 7h30 da noite. Esse jogo aí que é um jogo muito interessante porque essas duas equipes vêm jogando muito bem nessa temporada. Como podemos ver aí, a equipe do Atlético Goianiense é o atual líder, fez 14 gols, sofreu 8 nos últimos 5 jogos aqui da equipe do Goianiense. Como nós podemos observar, venceu 3 jogos, empatou um jogo, perdeu um jogo aí também por 2 a 1. Nos últimos 5 jogos, como nós podemos ver, bateu mais de um gol e meio em todos, o mais de 2 gols e meio também, beleza? Nos últimos jogos aqui da equipe visitante, ele venceu 2 jogos, empatou 2 jogos aqui também, perdeu um jogo aí também. E é o seguinte, como nós podemos observar, nos últimos 5 jogos aí, bateu mais de um gol e meio em 4 jogos, apenas um jogo aí que não bateu mais de um gol e meio, que foi o último jogo. No confronto direto, a equipe do Goianiense leva vantagem. Vou estar deixando a dica para esse jogo aqui, Goianiense para vencer jogando em casa, e uma segunda opção, mais de um gol e meio na partida, beleza? Apenas. Já temos aqui agora um jogaço aí, que é a equipe do Fluminense jogando fora de casa contra a equipe do Volta Redonda. Um jogo muito bom, começa às 9h10 da noite. Esse jogo aí, que a equipe do Fluminense está em terceiro lugar, fez 5 gols, sofreu 2 gols. A equipe da casa fez 11 e sofreu 6 gols aí, como nós podemos observar em 5 jogos. Esse jogo aí é um jogo muito bom para a gente estar trabalhando aí, porque são duas equipes que vêm muito bem no campeonato, né? Como nós podemos observar aqui nos últimos confrontos aí da equipe da casa, que é o Volta Redonda, ele venceu aí 3 jogos, venceu um jogo aí por 5 a 1, teve jogo que foi 3 a 2, 2 a 1, empatou também um jogo aí, como nós podemos ver, perdeu um jogo aí para a equipe do Botafogo, mas agora joga aí contra a equipe do Fluminense. Nos últimos jogos aí, em 4 bateu mais de um gol e meio na partida, só não bateu em um jogo, que foi empate. Nos últimos confrontos da equipe do Fluminense, ele perdeu um jogo aí para a equipe do Botafogo, empatou um jogo também, venceu 3 jogos aí. Já ainda observar que os últimos confrontos entre essas duas equipes, podemos observar aí que o último jogo aí a equipe do Fluminense venceu por 3 a 0, teve jogo que o Volta Redonda venceu aí por 3 a 2, 3 a 0. E é o seguinte, como nós já observamos aqui, é jogo bom para gols. Vou estar deixando a dica aqui para esse jogo, é o mais de um gol e meio na partida. Uma segunda opção é o dupla chance aí para a equipe do Fluminense, ou o empate anula, beleza? Mas acredito que o Fluminense venha a vencer esse jogo. Já temos aqui agora o nosso último palpite de hoje aí, que é o jogo do Real Madrid jogando em casa contra a equipe do Valência. O jogo que começa às 5 horas da tarde, um jogo muito bom aí, válido pela rodada 17 da La Liga de lá da Espanha. O Real Madrid, que está em segundo lugar na tabela de classificação, em 18 jogos fez 38 gols e sofreu 16 gols aí, como nós podemos ver, né, nos últimos jogos. E é o seguinte, como podemos ver aqui, a equipe do Valência está na 14ª posição, fez 25 gols e sofreu 21 gols em 18 jogos. É uma equipe que costuma sofrer pelo menos um gol aí em suas partidas. Já nos últimos confrontos aqui da equipe do Real Madrid, podemos observar aí que ele empatou os últimos 2 jogos. Ele também venceu aí 2 jogos, como nós podemos ver, por 2 a 0, 3 a 2, perdeu um jogo aí também por Barcelona por 3 a 1. E é o seguinte, também podemos observar aí que o mais de um gol e meio costuma sair bastante nesses jogos do Real Madrid, né? Ainda mais ele jogando em casa. Já dando uma observada aqui nos últimos confrontos aqui da equipe do Valência, podemos observar aqui que ele perdeu 2 jogos, empatou 2 jogos também, venceu apenas um jogo aí contra a equipe do Sport Gijón. Um jogo muito bom aí, que saiu 4 gols aí, né? Foi 4 a 0 para a equipe do Valência. Nos últimos confrontos entre essas duas equipes, do Real Madrid contra o Valência, o Real Madrid venceu aí 3 jogos, empatou um jogo e perdeu um jogo aí por 4 a 1 em 2020, né? Como nós podemos observar, também costuma sair bastante gols, em todos eles bateu mais de um gol e meio. E é o seguinte, para esse jogo aqui, vou estar deixando a opção aí Real Madrid para vencer jogando em casa, e uma segunda opção é o mais de um gol e meio na partida, beleza? Um possível placar exato para esse jogo, vou estar deixando em 3 a 1 para a equipe do Real Madrid. E é isso, tropa, se puder, se inscreve no canal, deixa aquele like aí para estar nos ajudando, beleza? E agora fica com os bilhetes prontos que eu preparei para vocês.